Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar para você nesse início de semana, nessa segunda-feira, sobre paciência. Essa é uma virtude muito importante. Virtude essa, que sem a qual, nos dias que nós estamos vivendo, nós não vamos prevalecer. É impossível viver numa sociedade como nós vivemos, nos tempos que vivemos, que são bem apocalípticos, vivê-los sem paciência, ou vencer, ou conseguir transpor os obstáculos e adversidades sem paciência. Paciência é fundamental. Ela é uma virtude. E mais que uma virtude, ela é um dom do Espírito Santo, que precisa urgentemente ser exercitado e ser manifestado nesses dias. O Salmo 40 diz isso: esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. E por que é necessário paciência? Em um mundo estressado, em um mundo imediatista que quer tudo para hoje e para agora, que não aceita ou consegue esperar nada, um mundo imergido em ansiedade, em estresse, onde não respeita as estações, os tempos, e não respeita a ordem com que as coisas foram feitas e com que elas acontecem. Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e tudo tem um tempo determinado, de modo que eu preciso, através da paciência, compreender e me sujeitar à ordem que as coisas devem seguir. E é necessário, por quê? Porque nós estamos, como cristãos, nós estamos debaixo das promessas de Deus. Há uma infinidade de promessas que o Senhor fez para nós. Há promessas para você a respeito do seu casamento, não tenha dúvida disso. Há promessas para você a respeito do bem dos seus filhos, o sustento, a provisão dos seus filhos. Há promessas a respeito da conversão dos seus entes queridos, marido, mulher, filhos. Há promessas de livramento, há promessas de milagres, há promessas de cura. Há promessas que têm a ver com o nosso progresso espiritual, nossa santificação, vitórias contra alguns pecados específicos. Há promessas quanto a avanços que queremos ter em nosso caráter. Eu sei, você é uma pessoa que nesse exato momento lida com algumas situações, você tem problemas em determinadas áreas e algumas fraquezas, enfim, e você sabe que existem promessas a respeito de cada uma dessas áreas, que você quer se ver livre, se libertar, progredir, avançar, ou ver a solução, a consumação, para não ser mais a mesma pessoa, cair nos mesmos erros e tropeços, cometer as gafes que você comete, passar as vergonhas que você passa, ou ser esse cristão trôpego, limitado, falho, que vive tropeçando e capengando. E para cada uma desses tropeços, há promessas, você conhece elas, você já orou, chorou, pediu a resposta, o acontecimento de cada uma delas. E o que acontece? Nem todas elas se cumprem ou elas não se cumprem no tempo que a gente espera, ou determina, ou sugere, supõe que deva acontecer. Então, passado um período sem a resposta, o nosso coração começa a mudar, começa a se esfriar, começa a murmurar, começa a questionar a Deus e, fazendo isso, pecar contra Deus. E o invariável acontece, nós desistimos, jogamos a toalha e paramos de insistir ou de buscar ou esperar a resposta para aquela determinada área. E por que isso acontece? Falta de paciência. Seria necessário, nesses momentos, em tudo que envolve você e as promessas de Deus, a paciência. Por quê? É necessária a paciência. Porque entre a promessa feita de Deus e o cumprimento da promessa obedece um tempo determinado.
um decreto de Deus. E esse tempo e circunstâncias e razões que estão acima do nosso entendimento, que só Deus, que tem caminhos e pensamentos mais altos, entende. E consciente que entre a promessa feita, ou o pedido da promessa, a oração feita e o cumprimento dela, existe um tempo e nós não sabemos definir quanto tempo é esse, se é uma semana, se é um mês, se são 10 anos. É necessário então ter paciência. Foi aí que o salmista pronunciou as palavras: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, inclinou para mim os seus ouvidos. E você também deve buscar pela paciência, porque a paciência é uma virtude, é um dom, é um fruto do Espírito. A longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, são todos sinônimos para paciência. São dons e frutos que Deus nos dá para que em meio à aflição, em meio ao cumprimento tardio, nós consigamos suportar, sujeitar e esperar até que seja cumprida tal coisa. Então eu vou pedir a você agora, primeiro, não temas. Tudo que você passa, sofre, e tudo que você apresentou diante de Deus, e todas as promessas que você conheceu, as apresentou a Deus e rogou por elas, o Senhor já sabe, já as recolheu, já as acolheu. O que você precisa ter agora? Duas coisas. Primeiro, pedir pela paciência. Me dê paciência, domínio próprio. A graça de esperar com bondade, com graça, de esperar com alegria o cumprimento das suas promessas em meio à tribulação e o sofrimento. Primeiro você peça. Segundo, após recebê-la, exercite a paciência. Leve o tempo que levar, custe o que custar, enfrente o que você tenha que enfrentar, com os olhos fitos em Deus, nas suas promessas, com esperança, confiança, convicção de que aquilo que Deus falou é real e verdadeiro, consciente da sua fidelidade, que o faz ser fiel às suas promessas e jamais deixar e jamais descumpri-las. Você então descansa e espera com paciência, pacientemente. Amém, irmãos? Então, diante de todo esse quadro que você está vivendo, que eu desconheço, tenha paciência, tenha calma, serenidade e confiança. Já já o Senhor vai agir. Quando você menos esperar, a sua mão poderosa vai ser estendida. E todas as promessas que Ele fez, segundo a sua bondade, a sua vontade, o seu poder, Ele há de cumprir na sua vida com fidelidade. Amém? Não se esqueça de dar o like aí, é muito importante para nós. Pode parecer bobagem, mas são as regras do YouTube. Se inscreva também no canal Paulo Júnior. Se não é inscrito, eu vou ter o prazer de receber você aqui, para você receber novas mensagens. E também compartilha. Quanta gente impaciente você conhece? Muitos, né? Manda essa mensagem para eles que eu acredito que vai ajudar eles. Tenha um bom dia e uma excelente semana com paciência.